Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Trago muitas notícias do Corinthians para vocês. O Flamengo faz mais uma proposta para ter o Bruno Mendes. O Flamengo que quer, porque quer ter o jogador, tem pressa para ter o jogador e continua fazendo propostas aí para o staff do jogador. A imprensa está sendo hipócrita com o Corinthians, né? Eu vou falar sobre isso daí. A imprensa que tem uma relação aí, né, um pouco oportunista, né, em relação ao Corinthians. E eu vou falar muito sobre isso nesse vídeo. O Corinthians que deve ter um time misto, né, para enfrentar o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. E uma proposta, né, altíssima deve chegar para o Murilo. Né, está sendo muito aliciado aí o Corinthians em relação ao Murilo e deve haver uma proposta altíssima aí para tirar o Murilo do Corinthians nessa janela. Enfim, começando sobre o Bruno Mendes, né, o Bruno Mendes que é um jogador que vem jogando muita bola, tá de lateral, tá, na partida passada foi de zagueiro, terceiro zagueiro e jogou muito bem, né, jogou muito bem. E o Flamengo quer ter o jogador, sabe que o jogador é um jogador bom, jovem. Então o Flamengo sabe da facilidade que ele tá de sair do Corinthians, porque pode assinar um pré-contrato com qualquer clube daqui a alguns dias. E o Corinthians, né, a diretoria fez mais uma burrice, né, cometeu mais essa burrice, porque não renovou com o cara um ano atrás, né? Agora deixa para renovar em cima da hora, aí dá isso, né? E o Corinthians pode perder de graça um jogador em que o Corinthians investiu 20 milhões para tê-lo, para você ver como que é a nossa diretoria. E o Bruno Mendes, que se encaixou muito bem na defesa do Corinthians. O Corinthians que tem uma deficiência na zaga aí em relação à quantidade de jogadores. O Balbuena já está indo embora. Perdemos o Robert Renan no início do ano com a negociação do Yuri Alberto. O Murilo vem recebendo aí muitas sondagens. Né? Vou falar sobre isso aqui também. Pode ser que o Murilo venha a sair. Então o Corinthians aí tá com déficit de zagueiro no elenco e o Bruno Mendes vem sendo muito aliciado aí pelo Flamengo, recebendo muitas propostas e até o próprio Atlético Mineiro também quer entrar forte na jogada, mas o Flamengo tá mais firme aí. Comente o que você acha sobre isso. Hipocrisia da imprensa com o Corinthians. Então, gente, sabemos que o Corinthians é um clube que tudo dá muito ibope, né? Tudo toma uma proporção muito grande. Uma derrota é inferno, uma vitória é céu. Onde que eu quero chegar, gente? Eu quero chegar que o Corinthians, há uma semana atrás, nesse jogo contra o Fluminense, o Corinthians era colocado como um clube que ia cair, né, como um clube que não ia dar em nada nessa temporada. A própria torcida estava pensando assim também. Mas o que está acontecendo é que a imprensa, né, eu li uma matéria ontem, se não me engano foi o Globo Esporte, em que eles colocaram lá que falta 6 jogos para o título do Corinthians da Copa do Brasil. Cara, eu acho essas coisas assim uma hipocrisia, um absurdo muito grande. E o pior é que tem torcedor do Corinthians que cai nessa, né? Como que se coloca uma matéria como essa, gente, em relação ao Corinthians? Ah, a vitória foi uma vitória espetacular contra o Atlético Mineiro, foi, jogamos muito, jogamos. O time melhorou pra caramba, melhorou. Mas, gente, colocar que falta 6 jogos para ganhar uma Copa do Brasil, isso daí foi um negócio absurdo assim que eu achei. Não gostei. E o pior é que tem torcedor do Corinthians que acaba caindo nessa, vai nesse oba-oba. Aí depois que quebra a cara, né? Fica aí, né? Fica aí sendo zoado. Então, assim, eu acho que o Corinthians melhorou, mas o Corinthians ainda tá lá embaixo no Brasileirão. O Corinthians está quase eliminado de uma Libertadores, né? Então, eu acho que tem que ter os pés no chão nesse momento. O Corinthians não tem o melhor elenco do mundo. O time do Corinthians não mudou da água pro vinho em uma semana, não é assim. Tem que haver uma consolidação desse time. Eu acho que tem muitos times à frente do Corinthians no favoritismo da Copa do Brasil. Para mim, o Flamengo está à frente. O Flamengo que eliminou o Fluminense ontem. Para mim, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, devido à longevidade da equipe, um trabalho feito há muito mais tempo, né? Entra com um time mais entrosado, mais pronto, né? O São Paulo vem forte também, é um time de camisa, não tem muita tradição na Copa do Brasil, não tem, mas é um time de camisa e tá bem. Então, assim, eu acho que tem que se haver uma melhor coerência da imprensa e a própria torcida do Corinthians tem que abrir o olho em relação a muita coisa e não cair nesse papinho da imprensa aí.
que atrapalha o Corinthians, ao meu ver. Coloca uma pressão desnecessária, porque o Corinthians não é esse time para ser colocado como favorito. Não é. A gente tem que ter pé no chão e não pode cair nessa da imprensa aí, porque na hora que o Corinthians tomar uma porrada, eles vão ser os primeiros a pisar no Corinthians, vão ser os primeiros a debochar do Corinthians. Né? Então abram os olhos. O Corinthians, que deve ter um time misto, né? A gente sabe que o Corinthians pegou uma sequência muito grande de jogos pesados, jogos emocionalmente assim intensos, porque o Corinthians pegou Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Libertadores aí a rodo, Atlético Mineiro, enfim. Foram vários jogos assim, uma sequência de jogos difíceis, com carga emocional muito pesada, porque o Corinthians vinha numa fase péssima, nada dava certo, o time jogava mal, enfim. Então eu vejo com bons olhos realmente poupar alguns jogadores nesse jogo. Não porque eu acho que o Corinthians vai ganhar fácil, ou porque o América Mineiro não tá lá essas coisas, não é isso. Futebol brasileiro a gente sabe que é uma caixinha de surpresa. Mas porque o Corinthians vem de jogos bem intensos, sem descansar, né, sem poupar jogadores, porque não podia poupar, porque a fase não pedia você poupar força, você guardar armas, você tinha que colocar todas as suas armas em campo. E eu acho que, ainda mais depois desses dois jogos contra o Atlético Mineiro aí, contra o Fluminense, foram jogos intensos, eu acho que realmente faz sentido poupar, né, alguns jogadores. Um Renato Augusto, um Roger Guedes que vem jogando todos os jogos, o Maicon, o Fausto Vera, que são os volantes que estão sendo utilizados todos os jogos, o Bidu, talvez, enfim. Tem que poupar alguns jogadores, até para que contra o Del Valle, né, o corintiano que agora tem mais esperança, né, possa ir com tudo, possa realmente buscar a vitória com jogadores mais descansados e também para que os jogadores tenham mais gás aí para os próximos jogos. E também evitar lesões, né, porque a gente sabe que meio de temporada pode acontecer algumas lesões aí. E o Corinthians deve poupar, não tem o esboço do time ainda, não posso trazer para vocês sem ter ali o mínimo de confirmação, né? Mas mais ou menos esses jogadores aí que devem ser poupados: Renato Augusto, Maicon, Fausto Vera, o Bidu e o Roger Guedes, né? Não deve ser totalmente reserva o time, mas deve ser um time misto, né? Comente o que você achou. E o Murilo, né? O Murilo, nosso zagueirão aí, que colocou o Hulk no bolso. É impressionante a força do Murilo, a frieza que ele tem e a qualidade do desarme, né? Um cara que por cima aí errou uma outra vez, aquele gol contra o Flamengo, que a gente, né, acabou perdendo, mas a gente vê que por baixo o Murilo é cirúrgico, é muito rápido e muito forte, e já despertou o interesse aí de times da Europa, né? E o Corinthians teria recebido uma sondagem aí e pode chegar uma proposta de 91 milhões de reais pelo Murilo, 17 milhões de euros, cerca de 91 milhões de reais. Assim, para um zagueiro é muito. Aí a gente vai dizer, mas não pode vender porque é um garoto da base, isso aqui tem que jogar mais um pouco. Concordo, mas assim, cara, uma proposta dessa por um zagueiro não se recusa não. Infelizmente não se recusa não. E se vier, eu acho que o Corinthians deve vender. Vai aí que talvez fale, não, a gente vende, mas ele fica aqui até o final do ano, né? Pode ser assim também, não sei. Mas uma proposta dessa aí não se recusa não. O Corinthians que tem 80% dos direitos federativos do jogador. Então entraria aí uma grana muito boa para o Corinthians, que pode realmente ajudar nas finanças do clube, que a diretoria use esse dinheiro de forma sábia, né? Que não compre o Cuejá. Para mim, assim, eu quero o Cuejá no Corinthians, quero, mas você comprar um jogador de 30 anos, vai fazer 31 anos, que não vai dar retorno financeiro para o clube, eu acho um erro. Então você muitas vezes pega o dinheiro que vem de uma venda de um jogador desse, da base do Corinthians, um jogador promissor, bom, que ainda pode dar retorno técnico ao clube, acaba vendendo por uma mixaria, por uma mixaria não, por um valor bom como esse, mas vai e gasta o dinheiro de forma totalmente ali, sem coerência, então não adianta muito. Então aí, que se for vender, que venda e saiba usar dinheiro de forma sábia. Né? Comente o que você achou sobre essas notícias. Né? Se inscreva no canal se você não é inscrito. E vai Corinthians!